Olá, bom dia, tudo bem, gente? Muito bom estarmos aqui novamente para estudarmos, não é? Antes da gente começar, então, antes de qualquer ação que nós vamos fazer em nossas vidas, claro, vamos pedir a anuência, o auxílio dos nossos amigos espirituais. Então, vamos começar dizendo assim, fechando os nossos olhos, uma pequena precezinha. Amigos espirituais de cada um de nós, Pai amado, que está conosco em todos os momentos. Obrigado por esta chance de estudarmos mais uma vez a sua doutrina. Obrigado por estarmos aqui, ouvindo, falando, aprendendo, dentro dos seus ensinamentos e cada vez mais que possamos ser esclarecidos pelos nossos amigos espirituais. Permita, Senhor, Pai amado, que nossos amigos que nos acompanham em nosso dia a dia possam nos dar os alertas para cada vez que estivermos indo na direção errada, que estivermos falando coisas erradas, que estivermos atuando contra ou em desacordo aos seus ensinamentos. Perdoa, Senhor, nossas falhas. Estamos tentando, Mestre amado. Estamos fazendo e queremos acertar. Esteja conosco, Senhor, em todos os momentos e permita que estejam também todos aqueles que nos acompanham. Assim seja, graças a Deus. Muito bem. Então, hoje estamos aqui, a reunião, o estudo de hoje vai ser voltado para provas. Né? Quantas vezes a gente fica intrigado com alguma coisa que nos aconteceu, que nos acontece, a gente às vezes questiona por que isso está acontecendo comigo. Eu não pedi para passar por isso, será que não pedimos? E a gente vai hoje estudar um pouquinho. Eu escolhi mais explicitamente um ponto diretamente lá do Livro dos Espíritos, que é da parte 2ª, capítulo 6, da Vida Espírita. Nós vamos falar sobre a escolha das provas. E estaremos mencionando aqui alguns pontos, algumas questões do Livro dos Espíritos, nesses 20 ou 30 minutos, no máximo 40 minutos que estaremos aqui. Mais uma vez, eu lembro, né? Eu uso as projeções, mas eu sei que esse horário pela manhã é que nós estamos ocupados. Não se preocupe em olhar. Pode continuar fazendo o que você está fazendo. Aumenta, de repente, o som um pouquinho do seu computador, do seu headphone, do seu smartphone, para poder ouvir. O que eu estou falando, o que eu estarei falando aqui, é o que vai estar aqui também na tela. Então, se não puder, está sentadinho para ver, não tem problema. Ouça. Quando puder, você ouça. E aqueles todos outros que estão conosco aqui, que bom tê-los aqui, vamos então fazer o nosso trabalho. Para começar, então, vou compartilhar a nossa tela para podermos... Aqui está a nossa tela. Muito bem. Não está ainda. Nossa, agora vai. Agora sim, agora sim. Ok. Vamos? Ok, aí está a nossa tela para estudo de hoje. Então, lá, o Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 6. Na vida espírita, escolha das provas. Sim, não me apresentei para quem não me conhece. Mauro Marmelo. Sou lá da União Espírita Dr. Bezerra de Menezes de Bangu, já fui trabalhador da Casa da Sena, dessa casa que eu tenho um grande apreço, e trago também um grande abraço lá do Bezerra de Menezes de Bangu, como é mais chamado, né? Então, para a gente falar de escolha das provas, a gente tem que saber por que a gente passa nessas provas. Então, a gente não consegue falar de escolha das provas sem falar sobre o objetivo da encarnação. Porque o que vem a ser a prova? Prova. Eu vou medir o como eu estou para seguir em frente. Não é assim também que é feito na escola? Né? É dessa forma. E também na nossa vida é dessa forma. Então, mas o que é o objetivo da encarnação? Qual é o objetivo da encarnação? Este ponto é crucial para a gente entender o que vem a ser. Então, lá no Livro dos Espíritos, pergunta 132, está escrito assim: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Mas para alcançar essa perfeição,
tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Sentiu a dificuldade? Todas as vicissitudes, não uma coisinha ou outra. Porque se você quer ser perfeito, você tem que ter a capacidade de lidar com todos os reveses que poderão passar na sua frente. Visa ainda outro fim à encarnação, a de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Sim, porque quando nós estamos nos aprimorando, nós aprimoramos também aquele mundo em qual estamos vivendo, é assim que a gente consegue participar dessa evolução do mundo, e como aqui mesmo diz, condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, vimos aqui, para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então, são essas provas que nós vamos ver. Dito isto, então agora a gente pode ver como é feito isso, ou de que maneira nós fizemos, né? Lá no Livro dos Espíritos, pergunta 263, está escrito assim, Kardec pergunta aos espíritos. O espírito faz a sua escolha logo depois da sua morte, a morte do corpo físico, óbvio, né? Então, exatamente depois da sua morte, e o espírito tem uma pergunta grande, mas a síntese é não. Não, não é logo depois. Então, quando é? Né? A gente lembra que várias vezes, vários ensinamentos, vários livros que nós já lemos, a gente tem aquele período de perturbação pós-desencarne do corpo físico. Então, por isso que ele diz que é não, nesse momento não é. Então, até eu trouxe isso aí foi a capa de uma revista Veja de alguns anos, né? Até está lá escrito volto já, e é mais ou menos isso que acontece, não é? A gente às vezes não sabe quando vai ser, em que condições será, mas a gente sabe que vai voltar. Ainda mais na atual classificação que nós temos. Mas então, o que acontece nesse momento entre o desencarne, né, e o próximo encarnação? Né? Quando a gente ali faz a sua escolha logo depois da morte, pergunta Kardec. E os espíritos responderam não. Então ali, olha, ao desencarnar, o espírito volta à erraticidade, mas somente depois que tiver condições de entendimento, se submeterá à preparação da volta, que poderá ser planejada, dirigida ou compulsória. Sim. Aqui eu peguei uma síntese muito pequenininha e ao longo dos nossos 30 minutinhos aqui, a gente vai dar uma explanada melhor. Mas o que acontece? Olha, somente depois que tiver condições de entendimento. E como é que eu teria condições de entendimento? Primeiro, eu tenho que ter a noção do que eu fiz de certo, do que eu fiz de errado, né? Será que eu vou ter essa noção ao longo desse período na erraticidade? Muitas vezes, não. Muitas vezes acontece o que diz ali, olha, que a encarnação poderá ser planejada, dirigida ou compulsória. Então, muitas vezes, você não tem ainda a condição de entendimento para se submeter a essa preparação da volta. E essa preparação da volta, quando é possível, ou seja, você já conseguiu entender o que você fez errado, você já se conscientizou daquelas tarefas que você deveria fazer de uma melhor forma e não fez, onde você falhou, o que você pontuou certo. Então, agora eu estou apto para fazer. Mas se eu não conseguir isso, então alguém vai gerar por mim. Porque você vai ficar desamparado lá, ou seja, o cara não conseguiu entender, o Mauro desencarnado não conseguiu entender, vai ficar eternamente lá, sem evoluir, encostado num escaninho, como algumas religiões acreditam? Claro que não é assim. Né? Então, preparar-se a uma encarnação que seja adequada à evolução do Mauro, que está desencarnado e não conseguiu acompanhar, ou melhor ainda, o Mauro conseguiu acompanhar. Então, ele vai poder participar, ele vai poder pedir algumas provas, né, para poder seguir em frente, de acordo com as suas faltas. Lá na 264 até fala isso aqui, olha, o que é que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Quem é que quer sofrer? Interessante, né? Quando fala aqui, o que é que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? A gente de imediato fala, eu não quero sofrer. Nós procuramos o tempo todo a felicidade. E aí vem dizer agora que queira sofrer, mas Kardec perguntou isso para os espíritos. Por quê? Porque a gente sabe, voltando para dentro da nossa doutrina, que se a gente mantiver nosso comportamento
inadequado, se a gente mantiver nosso comportamento não condizente com aquilo que são os ensinamentos de Jesus, você não vai conseguir evoluir. E o que Deus quer para a gente? Deus nos criou para a perfeição. Voltando lá, que é que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? E a resposta dos espíritos, ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levam à expiação destas e a progredir mais depressa. Então, quando na erraticidade eu tiver, como está ali escrito em branco, condições de entendimento, eu vou poder falar, olha, eu falhei na criação, eu falhei em amar aquele fulano, aquele Beltrano, aquela senhora. Traz ele, então, deixa eu ser filho dele, pai dele, alguma coisa que vincule e que eu não possa. Alguma coisa nesse sentido, olha lá, de acordo com a natureza de suas faltas. Foi o que respondeu os espíritos lá na 264. Então, nós sim escolhemos provas que queira sofrer no sentido de provar. E muitas vezes você tem que sofrer para passar por uma dificuldade. Você sofre, lógico, para passar por uma dificuldade. Ninguém quer pensa em passar a vida inteira deitado na rede e colher bons frutos. Não é também assim, né? Então, olha só o que diz lá na 859, na resposta, que é também deste mesmo ponto lá no Livro dos Espíritos. A gente escolhe apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta das ações que vos achais. São muitas das vezes consequências das próprias ações. Quando ele fala que escolhe apenas o gênero das provações, cabe até uma observação que tem gente, colegas nossos, até mesmo alguns espíritas, principalmente quando estão iniciando, não conseguiram ainda estudar tudo, em que acham, mais ainda logo o pessoal que é fora do espiritismo, né? Acha que o nosso livro é como fosse, nossa vida é como fosse um livro com as páginas escritas. Então, é como fosse ali, em tal data o Mauro vai fazer assim, vai sofrer. Não, não é dessa forma. Não é dessa forma. Existem provas que nós escolhemos para passar. Então, de repente, nós vamos ter dificuldade com o pai, com o filho, com vida financeira, né? De repente, essa vida financeira eu posso vir rico, eu posso vir pobre, para uma prova que eu pedi por uma dificuldade que eu tive anterior. Escolheste apenas o gênero. As consequências, olha lá, as particularidades correm por conta das ações que vos achais. São muitas das vezes consequência das próprias ações. Então, nossa história, nossa vida, não é um livro escrito. É como se fosse um esboço. Olha, você escolheu a prova da riqueza. Ok. A única coisa que eu sei, nesse momento, quando eu escolhi a prova da riqueza, é que eu vou ser rico materialmente. Agora, as particularidades correm por conta das ações que vos achais, são consequências das vossas próprias ações. Então, o que eu vou fazer com aquela minha riqueza é que será a minha prova propriamente dita. Assim como qualquer outra prova que a gente escolheu de acordo com a natureza das faltas que nós já tivemos. E isso a partir do momento em que eu tive condição de entendimento e me submeti à preparação dessa volta. Então, quando a gente fala de acordo com a natureza de suas faltas, né, que nós escolhemos, a gente pode ter sido escolher uma prova de pobreza, de riqueza, de poder, dos vícios, né? Isso tudo para medir o quanto está a nossa fé, o quanto é a nossa perseverança, o quanto nós somos coerentes com o que Jesus trouxe. E olha, quando eu digo coerente com o que Jesus trouxe, muitas vezes, nós conhecemos pessoas que não têm uma religião definida e têm suas atitudes praticadas de acordo com o que Jesus trouxe. E aí a gente pode lembrar, onde está escrito a lei de Deus, na consciência. Então, quando você tem dentro de ti alguma coisa que te alerta, isso facilita a você se comportar da maneira melhor. E aí a gente pode prever pobreza, riqueza, poder, são provas difíceis, são muito difíceis, os vícios. Inclusive, aqui no Livro dos Espíritos, eles fazem uma particularidade interessante. Por quê? Olha só, prova da pobreza. Espírito.
vai sofrer a prova da pobreza, o desencarnado? A princípio, não. Ele não precisa de dinheiro, assim, então a prova da riqueza cai no mesmo ponto. E o poder está ali ligado a isso. Mas os vícios, já falava, Mauro, mas os vícios, é, os vícios são vontades, né? São vontades que nós temos. E aí, como é que fica? Enquanto encarnado, você tendo dinheiro, não tendo dinheiro, você dá um jeito de comprar e falar. E quando não está encarnado, essa vontade não passou? Quando você ainda não criou condições de entendimento para escolher a sua prova? Quando você se negou até a entender que você está desencarnado? Então, ali na parte no livro dos Espíritos, eles têm um específico detalhadamente aqui sobre os vícios. E está lá no livro dos Espíritos, 265, pergunta a Kardec assim: havendo espíritos que, por provação, escolhem um contato do vício, outros não haverá que o busquem por simpatia e pelo desejo de viverem no meio conforme seus gostos, para poder entregar-se materialmente a seus pendores materiais? Em síntese, Kardec pergunta, tem uns que escolherão por provação, ou seja, eu quero estar exposto à facilidade de vícios porque eu quero vencer essa tendência que eu tive. Em contrapartida, é isso que Kardec pergunta, não haverá outros que busquem por simpatia e pelo desejo de viverem no meio conforme seus gostos? Ou seja, suas vontades, né? Resposta dos espíritos, olha só, há, sem dúvida, mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido, que ainda não tem a capacidade de discernimento para poder escolher suas provas. Então, acontece isso aqui. E aí, olha só, continuando a resposta, a prova vem por si mesma e eles a sofrem mais demoradamente. Cedo ou tarde, compreende que a satisfação de suas paixões brutais, que lhes acarretou deploráveis consequências, que eles sofrerão durante um tempo, até que se tornem conscientes da falta que incorreram e peçam, por impulso próprio, que lhe seja concedido resgatá-la mediante úteis provações. Deu para entender? Enquanto lá na frente a gente perguntava, Kardec perguntou, provas que poderia sofrer, aqui ele pergunta, será que não tem uns que pedem provas só para aproveitar um pouco mais daquilo lá, porque ele gosta daquilo lá? E a resposta dos espíritos, pode acontecer sim. Entretanto, quando esse espírito tiver a consciência de quantos malefícios ele gera para si, ele pedirá uma prova decente em que ele sofrerá ali e que lhe seja conseguido resgatá-la mediante úteis provações. Então, essa questão, quando a gente fala de provas, é bem complicado. E muitas vezes, quando a gente passa no dia a dia, a gente vê outras pessoas passando, acreditem, são necessárias essas provas para que nós possamos melhorar. E é dessa forma que a gente vai conseguir. E quando a gente não tem o discernimento, olha só, seria mais ou menos equivalente a quando nas primeiras encarnações, porque nós fomos criados simples e ignorantes. Como simples e ignorantes, que mal que eu teria feito para poder ter uma prova? Então, é o que está escrito aqui na 262. Quando ainda simples e ignorante, Deus é quem traça o caminho que deve seguir, visto que ainda não saberia escolher quais seriam as provas mais adequadas ao seu adiantamento moral. Esse mesmo raciocínio se aplica àquele que não conseguiu discernimento, em que a prova pode ser uma compulsória ou dirigida. Por quê? Ele também não sabe escolher o que seria mais adequada. Ainda que um outro possa ser vamos dizer assim, que esteja revoltado, a palavra talvez não seja mais adequada a essa aqui, nesse caso do 262, é falando daquele simples ignorante. Então, ele é novo, é a primeira encarnação, como é que pode ser feito isso? Então, tá ali, ó. Ele não saberia escolher, Deus é quem traz o caminho que deve seguir. Porque Deus é Pai, Ele sabe tudo que nos é necessário. E por que, então, essas provas difíceis? A gente acabou de comentar aqui agora dessas provas, né, que pede para sofrer. Mas por que essas provas difíceis? Livro dos Espíritos 266. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Isso é que é normal, né? A gente vai falar, poxa, não, eu tenho uma dificuldade para passar e tem uma que é mais tranquilinha. Eu vou querer mais tranquilinho. Será que é assim? Enquanto desencarnado? Olha a resposta. Pode parecer a vós, nós, espíritos encarnados,
Ao espírito, não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda ilusão e ultrapassa a ser sua maneira de pensar. Ou seja, nós aqui, enquanto estamos sob o jugo da carne, sobre os pesos das tentações, de tudo que nos rodeia, a gente pode até achar que por que eu vou escolher uma prova difícil? Eu quero facilidade, eu quero uma tranquilidade, eu já estou cheio de problemas, eu quero sossego. Mas na erraticidade, como diz aqui, não é esse o raciocínio. Porque nós somos testados por esses problemas. E como é que nós vamos lidar com esses problemas? Como é que nós vamos passar, como lemos ali no início, por todas as vicissitudes para chegarmos à perfeição, se a gente fugir dessas provas? E aí tem um comentário de Kardec que é bem grande, eu fiz um pequeno síntese aqui, mas lá já eu vou dar mais um pouquinho desse comentário. Olha só, sob a influência da matéria, o homem encarnado só vê o lado ruim das provas, porém não é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amargura. Nós estamos no mundo de provas e expiações. É impossível você, nesse mundo aqui, achar que você vai viver maravilhas. Acontece que dentro desse mundo de provas e expiações, nós podemos fazer muitas coisas, aproveitar muitas coisas e tirar dessa dificuldade toda, que essa é a finalidade dessa encarnação, o objetivo dessa encarnação, um lucro. E lucro não é financeiro, é um lucro moral. Que você soube lidar com todas as suas dificuldades e, ao final dessa encarnação, você superou aquilo que em outros você não teria conseguido superar. Após cada encarnação, ele, o espírito desencarnado, vê os erros cometidos e o quão distante está da perfeição, pois só na espiritualidade reconhece a felicidade real. Dessa forma, o espírito pode o espírito pode escolher prova muito rude, na esperança de alcançar depressa um estado melhor, tal como o doente muitas vezes prefere o remédio mais agradável para se curar mais rapidamente. Isso aqui me fez lembrar, é claro que não tem a mesma proporção. Quando a gente era pequeno, né, gente mais da minha geração, atualmente não tem, o mertiolate e o mercúrio, vocês lembram? O mertiolate, ele era até uma cor clarinha, às vezes era até bem transparente, e ardia muito. E tinha o mercúrio cromo, que era bem vermelhinho e passava e não ardia nada. Então, quando você se ralava no chão, lá via sua mãe, não, mertiolate não. Por quê? Você não queria aquela prova. Queria o mercúrio. Hoje em dia, até o mertiolate já não arde mais. Seria mais ou menos isso aqui. Você pode escolher uma prova muito rude na esperança de alcançar depressa um estado melhor. Tinha até um ditado antigamente, né? Quando a gente falava, não, mertiolate não. Daí vinha a nossa avó, nossa mãe, não, que arde cura. Né? E o mercúrio também fazia o mesmo efeito. Na vida nossa, em escolha de provas, nós muitas vezes trazemos essa tendência a querer a facilidade. Mas, é o que diz aqui, cada vez que nós voltamos ao mundo espiritual, a gente consegue entender essa nuance. Lá no 266, no comentário do 266, o Kardec continua dizendo assim, dizem todos os espíritos que na erraticidade eles se aplicam a pesquisar, estudar, observar, a fim de fazer a sua escolha. Na vida corporal, não se nos oferece um exemplo desse fato? Olha que ele diz aqui, olha, não levamos frequentemente anos a procurar pela carreira a qual, afinal, nos decidimos, certo de ser a maior apropriada a nos facilitar o caminho da vida? Se numa o nosso intento se malogra, o que a gente faz? Recorremos a outra. Nós temos vários colegas, né, em que tiveram 3 ou 4 profissões. Né? Alguns passaram 30 anos exercendo uma profissão, me aposentei. Vai para casa? Não, agora ele vai ser o que ele queria ser de verdade. Aí outros formam dentista, ou vão fazer algum outro tipo de atividade. Eu falo dentista porque nós somos amigos ao longo do trabalho, desculpa, ao longo do trabalho, em que estivemos juntos por mais de 30 anos, mas o expediente não permitia que o elemento pudesse fazer um outro tipo de atividade, por causa do nosso horário. E quando a gente se aposentou daquela lá, eles foram partir para aqueles que lhes davam mais satisfação. Então, tem muitos colegas dentistas, alguns partiram para ser técnicos em outras áreas, técnicos de máquinas de lavar. Então, ao longo dessas carreiras, como diz aqui, a procurar pela carreira, a gente pode
e mudando, não é essa que eu quero. Até coloquei aqui embaixo alguns desenhos de algumas carreiras e que a gente pode ir mudando. E isso é que ele diz aqui, olha, na erraticidade, ele se aplica a pesquisar, estudar, observar, a fim de fazer a sua escolha. Na vida corporal, não se nos oferece um exemplo desse fato? Então, é quando a gente faz a escolha de carreira. E olha, continuando aqui o comentário de Kardec. Cada uma das que abraçamos representa uma fase, um período da vida. Não nos ocupamos cada dia em cogitar do que faremos no dia seguinte? Ora, que são para o espírito as diversas existências corporais, senão fases, períodos, dias da sua vida espírita, que é, como sabemos, a vida normal, visto que é outra trajetória passageira. Não é dessa forma? É isso que ele está falando aqui. Então, ao mesmo tempo, no momento que nós estamos na erraticidade, olha lá, a gente estuda, observa, e aí, de acordo com tudo isso, eu vou poder escolher a prova. As provas a que eu preciso para a minha evolução. Né? Dessa forma ainda vai. E aí eu volto àquela pergunta lá no iniciozinho, né? É como se fosse uma confirmação. Ainda encarnado, pode escolher? Olha lá, a pergunta 267. Pode o espírito poder proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? Olha a resposta aqui. Aqui já mudou um pouquinho, olha. O desejo que então alimenta pode influir na escolha que venha a fazer, dependendo isso da intenção que o anime. Quantas vezes a gente agora, nesse período que nós vivemos, nessa encarnação, a gente falou, na próxima encarnação, essa aí vou fazer na próxima encarnação. É o que eu quero ser na próxima encarnação. Quantas vezes a gente já não falou isso ali? Essa não vai dar, deixa para a próxima encarnação que lá eu vou fazer. Dependendo, que diz aqui, dependendo, isso é a resposta do Espírito, dependendo da intenção, pode influir na escolha que venha a fazer. Né? Dá-se, porém, que como espírito livre quase sempre vê as coisas de modo diferente. Não foi isso que a gente comentou agora? Porque enquanto encarnado eu não quero uma dificuldade, eu quero uma facilidade. Mas enquanto desencarnado, vendo a real necessidade, eu sei que a prova, quanto mais rude for, ela pode ter um aproveitamento melhor para mim, porque eu vou aprender a suplantar aquela dificuldade. Enquanto encarnado é diferente. Então, dá-se, porém, que como espírito livre, quase sempre vê as coisas de modo diferente. O espírito, por si só, é quem faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez o dizemos, possível lhe é fazê-lo, mesmo na vida material, por isso que há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habitação. Aqui já caberia um outro estudo, quando fala-se até em bicorporidade, aí seria até um outro nível, mas nesse momento a gente pode só jogar para quê? Sonhos, lembranças, quando a gente tem enquanto está dormindo, né? A gente tem relatos de encontros que fazemos com outras pessoas, que fizeram com outras pessoas enquanto dormindo. Puxa, eu não vejo fulano no tempo, mas sonhei com ele essa noite. E de repente você encontra fulano, rapaz, eu sonhei com você outro dia. Nesses momentos que ele diz aqui, o espírito livre, sempre vê as coisas de modo diferente. Então, sim, a gente pode influenciar na nossa escolha essa questão do espírito livre, sem estar preso às vicissitudes da carne. Lá em Livro dos Espíritos Comentado, Miramês diz o seguinte: falamos sempre em escolhas individuais ou em posições das provas. No entanto, todas são escolhas das almas, umas conscientes e outras inconscientes. As conscientes escolhem medindo suas necessidades, e as inconscientes pelo estado em que se encontram. O Evangelho nos fala que será dado a cada um segundo o seu merecimento. Não é isso que nós estudamos o tempo todo? O que a gente ganha, o que a gente seja bom ou mal, é de acordo. Não é assim que a gente fala, em outras palavras, falar aquilo que você planta, aquilo que você colhe. Então, o Evangelho nos fala que será dado a cada um segundo o seu merecimento. E o que nós temos feito para poder merecer uma encarnação mais leve? Ou melhor, o que nós temos feito para poder aceitar, resignar-nos diante da prova que nós temos nessa encarnação?
Cada um de nós sabe qual é a sua prova. É só você olhar em volta. Olha para si, olha para sua família, olha para o seu trabalho. Você sabe quais as dificuldades. O que mais lhe aborrece na sua vida? Essa é a sua prova. Como você tem agido diante desse aborrecimento? Essa é a sua prova. É fácil? As provas mais rudes têm o melhor proveito. Se fosse fácil, não seria uma prova, não é? Então, nós temos que ter essa coisa em mente. Não reclamar. Em vez de parar e praguejar, o que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz? Fez. Fez sim. E escolheu isso, essa oportunidade de agora saber lidar. Tem horas que é difícil. A gente sabe que é difícil. Tem horas que você fala, poxa, mas eu estou tentando fazer de tudo. E o meu filho, meu marido, meu pai, meu irmão, meu chefe, ele continua. Eu estou... Ora, ora, seja resiliente, seja paciente. A prova que você conseguir passar é mérito seu. É o que vai lhe ser dado segundo o seu merecimento. Né? Olha aqui, no entanto, todas são escolhas. Falamos sempre escolhas individuais ou imposição. No entanto, todas são escolhas, umas conscientes e outras inconscientes. Com o advento do esquecimento do passado, a gente pode não lembrar do que a gente fez. Mas alguma coisa a gente fez, senão essa prova não seria oferecida para a gente. Tendo nós escolhido o gênero, só o gênero, ou tendo sido impostas para nós. E até quando a gente vai passar por essas provas? Lá na 268, Kardec pergunta isso. Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? Até o momento de ser perfeitos? E os espíritos responderam, sim, mas que não são como entendeis, pois que só considerais provas as tribulações materiais. Interessante isso, né? Materiais. Olha o que ele continua aqui dizendo. Ora, havendo-se elevado a certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhes auxilia ao aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar a outros, os outros a se aperfeiçoarem. Olha só, né? Então, ou seja, não são isso que a gente considera como prova, como dificuldade hoje em dia, vai chegar um momento que a prova, que ele fala aqui, não são como entendereis, é mais um dever, né? Como diz aqui, ó, continua sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consista apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Então, essa que hoje para a gente é tão difícil, não vai ser tão difícil daqui para frente, conforme nossa evolução. Não será tão difícil. A gente vai saber que trabalhar no bem é melhor, a gente já vai saber, evoluindo, né? A gente já vai saber melhor compreender as dificuldades quando aparecerem. E nessa situação ali, como ele fala aqui, não serão mais provas da maneira como a gente entende, no sentido de sofrimento, e sim no sentido de dever. Né? E como ele diz, nada penosos. Aí eu trouxe até essa imagem aqui. Ali tem, olha, um cadeirante, um síndrome de Down, um deficiente visual, tem lá um deficiente físico. Provas, né? Certa vez chegou aqui na porta da minha casa não estou falando um ódio evangélico, eu não falo um ódio evangélico, porque eles fazem uma coisa muito bacana e que nós deveríamos fazer e a gente não faz tanto assim. E de pregai. Eles saem da sua casa de manhã, um domingo, saem falando para tantas e tantas pessoas e muitas vezes são rudemente recebidos. A gente não deve fazer isso. A gente deve recebê-los bem. Cada um tem de acordo com o seu merecimento. Porém, que merecimento eu tenho se eu tratar mal aquele lá? Se eu sair na campanha do quilo e falar um pouco sobre a minha doutrina, eu vou querer ser mal recebido? Eu não quero. Então, eu tenho que recebê-los, no mínimo, com educação. Com atenção, melhor ainda. Então, olha, já vou comentar por que eu falei isso aqui. Olha só.
o texto. Por que algumas pessoas já nascem com deficiências, outras não? Será que Deus as fizesse ter dificuldade desde o seu nascimento por algo que não fizeram, ou mesmo por castigo a outras pessoas? Claro que não é assim, né? Quando nós escolhemos as nossas provas, ou quando as nossas provas nos são oferecidas, nos são colocadas, é para o nosso desenvolvimento. Certa vez parou uma dessas pessoas na minha porta, aqui em casa, e começou a falar sobre Aí, quando falou sobre as deficiências, eu que pus esse assunto, né, quando estava falando sobre a justiça de Deus, eu falei, mas então como é que você me explica, eu falando para eles, como é que você me explica algumas pessoas que nascem deficientes, algumas pessoas que nascem com dificuldades, por isso que eu botei essa imagenzinha ali. Como é que você explica para mim? Que justiça seria essa de Deus? Aí a resposta que veio, aí é o que eu digo, ao entendimento de cada um. A necessidade de nós, como espíritas, estudarmos, né? A resposta que veio deles, isso ali é para pôr à prova o pai, para punir o pai que não fez aquilo, então ele vai ter que passar por uma coisa mais difícil. Está errado? Não está, não. Só que está incompleta. Você, como pai, você, como esposa, marido, filho, seja como for, quando recebe no seio da sua família uma pessoa com deficiência, é uma prova para você? Sim, também é. Por alguma coisa que você fez no passado, você vai ter que arcar agora com aquela pessoa ali, porque você, de repente, não ajudou ou prejudicou até aquela pessoa lá. Porém, a prova daquela pessoa ter vindo daquele jeito também é inerente a ela. Ou seja, nesse planejamento encarnatório, quando tem, eles calham a necessidade de X com a necessidade de Y, e aí eles juntos vão cumprir. Porque quando aqui está até escrito, olha, numa fase maior, quando eu colaboro com a evolução do meu próximo, e nisso eu sinto a satisfação, e nisso eu sei, eu não fujo dessa tarefa, eu estou também cumprindo uma prova minha. Então, quando eles falaram aquilo ali, eles só esqueceram de dizer, ou não conseguiram entender, que a prova era para os pais, sim, mas para aqueles filhos também. Porque Deus não faz nada. Não cai uma folha, como se diz, uma folha de uma árvore como Deus, sem que Deus não saiba. Não há nada nesse mundo que não seja concatenado sem um propósito. Porque Deus é inteligência suprema. Ele é o Criador. Então, quando a gente fala de provas, né, tudo que nos acontece é útil. E aí é útil para mim e para aquele que está comigo, para aqueles que estão comigo, porque as provas são de todo mundo. Está todo mundo aqui, todos nós encarnados, estamos num planeta de provas e expiações, cumprindo as nossas provas e expiações. Então, você que tem um filho, você que tem um pai com deficiência, nesses casos específicos aqui, pode ser qualquer problema, você está cumprindo a sua prova com o auxílio daquele lá. E aquele lá está cumprindo a prova dele com auxílio seu. E é assim que a gente vai evoluindo. E é assim que a gente tem que fazer. E aí, para a gente terminar aqui, já estamos terminando o nosso tempo, né? Eu trouxe um texto. Eu preferi não colocar o título desse texto, porque é uma polêmica sobre quem é o real autor desse texto. Mas isso não é importante. O importante é a mensagem que ele traz, né? Deus é soberanamente justo e bom, por isso que eu falei aqui agora. Eu até esqueci de colocar, mas está aqui colocando, mas eu falei no texto aqui. E justamente por Deus ser soberanamente justo e bom, ele sabe o que faz e sabe o que é melhor para cada um de nós. O texto que eu trouxe para falar sobre a escolha das provas é esse aqui, olha. Você nasceu no lar que precisava nascer, vestiu o corpo físico que merecia, mora onde melhor Deus te proporcionou de acordo com teu adiantamento. Você possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para a sua realização. Teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu com a tua própria afinidade. Portanto,
Teu destino está constantemente sob teu controle. Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na jornada da tua vivência. Não reclame, nem se faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta, busca o bem e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Eu coloquei aqui o texto atribuído a Chico Xavier, porque tem muita gente que diz que ele não é e diz outro autor. Isso não faz diferença, mas o importante é a mensagem. Então, esse é o estudo que nós fizemos para hoje referente às provas. E esse texto, esse últimozinho, sintetiza muito bem os ensinamentos disso ali. Existe, lógico, a gente pode aprofundar muito mais nesse estudo, é muito mais abrangente. E a doutrina espírita não é para ser estudada num dia, numa hora e 40 minutos, ela é para estudar durante a vida. Porque é um ensinamento para a vida, é um ensinamento constante. Jesus esteve aqui, passou por tantas vicissitudes corporais, e ele sendo espírito de escola, para que nós hoje pudéssemos ter a fidelidade dos seus ensinamentos, porque alguém poderia falar, mas Jesus não sofreu nada. E alguém pode falar isso? Lógico que não. Então, nós podemos fazer, porque ele disse que nós podemos fazer. Ele deu exemplo de passar pelas provas sem reclamar. Ele esteve aqui, sofreu na pele, sofreu na carne, como nós sofremos também. E ele sofreu muito mais do que muitos de nós. Então, que tenhamos em mente que as provas que nós passamos, que tudo que nós passamos aqui, são as necessidades nossas. E que podemos passar por todos eles. Sempre agradecendo a Deus pelas oportunidades de poder evoluir. Fazendo a nossa prece pela manhã, ao iniciar o dia, pedindo forças para o que nós vamos passar durante o dia, e ao final do dia agradecermos e revendo o que nós fizemos para que possamos cada vez melhorar mais. Então, meus irmãos, obrigado por estarmos aqui todos juntos, obrigado por podermos estudar juntos, e espero poder ter contribuído para esse pontinho no ensinamento de Jesus para cada um de nós. Muito obrigado a todos. Tenhamos um bom dia e uma boa semana.